O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à Escola Bíblica Dominical deste dia 26 de fevereiro de 2023. Quero acolher a todos vocês e acolher a todos que estão nos acompanhando também de forma virtual. Hoje nós vamos expor o Salmo 80. Peço que você abra a sua Bíblia neste Salmo de Asaf, Salmo 80. Salmo 80, versos 1 a 19. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Eu vou tratar do tema um clamor por restauração. Um clamor por restauração. Bom, vocês estão cientes de que este salmo pertence ao terceiro livro do Saltério. Já disse aqui, reiteradas vezes, que o livro de Salmos é uma coletânea de poemas. Não foi escrito o livro por um só autor. Nós temos vários autores. Tem Davi, tem Asaf, tem os filhos de Coré, tem Moisés, tem Salomão. E este livro, que é formado de 150 poemas, foi classificado e dividido em 5 livros. Do 1 ao 41, o primeiro livro, todo escrito por Davi. O segundo livro, do 42 ao 72, com vários autores. Este terceiro livro é o menor deles, que vai do 73 ao 89. Depois o quarto, começando com o Salmo 90, indo até o Salmo 106, e o quinto livro, do 107 ao 150. Desses 5 livros do Saltério,
Este, o terceiro, que vai do 73 ao 89, é o menor deles. Este aqui é um salmo de Asaf. E o contexto desse salmo é a invasão e a tomada da cidade de Samaria. Vocês se lembram que com a morte do rei Salomão, em 931 a.C., tínhamos um único reino, o reino de Israel, governado por um único rei. E esse período da monarquia de Reino Unido durou 120 anos, né? Com Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu. Até porque Salomão tinha um reino muito pomposo, muito esplendoroso, mas quem pagava a conta do luxo era o povo. É sempre assim. Quem paga a conta é o povo. Então, quando ele morre, o povo reivindica do sucessor dele, que era o seu filho, Roboão, para aliviar os impostos. O povo não aguentava mais. Estava com o pescoço esfolado da canga dos tributos. O filho dele, insensatamente, não atende ao clamor do povo, e isso provoca uma espécie de rebelião, e das 12 tribos, 10 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando um outro reino, conhecido como o Reino do Norte, ou Reino de Israel, que vai ter como capital Samaria, e que vai durar apenas 209 anos. Ou seja, de 931 a.C. a 722 a.C. Nesse período de 209 anos, tivemos 19 reis em 8 dinastias diferentes. É importante destacar isso aqui. No Reino do Sul, que tinham apenas 2 tribos, Benjamim e Judá, não podia ter várias dinastias, porque era necessário que seguisse a linhagem que desembocaria no Messias, que era da tribo de Judá. Mas nessa tribo, nesse Reino do Norte, nós tivemos 8 famílias diferentes governando. Nós chamamos isso de dinastia. Vale destacar que nenhum desses reis andou com Deus. Todos os 19 reis foram maus, foram perversos, foram idólatras. E agora, a despeito de Deus enviar seus profetas para alertar o povo, como o profeta Amós, como o profeta Oséias, como o profeta Joel, como o profeta Miqueias, o povo não ouviu a voz de Deus. Então, em 722, o mais poderoso império da época, o Império Assírio, cuja capital era Nínive, cercou Samaria, tomou Samaria e levou esse povo para um cativeiro. Os restantes que ficaram, Sargão II, muito estrategista, traz povos estrangeiros para morar na região, fazendo com que aquele povo que ficou se misturasse com outros povos, com outras raças, gerando um povo miscigenado, que foi batizado depois de samaritano, que se tornou inimigo do povo de Israel. Bom, esse salmo está descrevendo esse cenário da tomada de Samaria, da devastação de Samaria, quando os invasores estrangeiros pisotearam a nação. É sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui, e há um clamor por restauração, há um grito por socorro, há uma súplica por ajuda divina. Então, é sobre isso que vamos tratar a partir de agora. A Bíblia aberta comigo, vamos ver. A primeira coisa que é digno de destaque aqui é um clamor por restauração ao pastor de Israel. Veja você, por favor, versos 1 a 3,
como ele faz esse clamor: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos. Primeiro, um clamor ao pastor para mostrar o seu esplendor. Essa é uma figura bíblica. Deus é chamado, no Antigo Testamento, de pastor de Israel. Israel é chamado, no Velho Testamento, de rebanho de Deus. E no Novo Testamento, Jesus chama para si o título de pastor. Eu sou o bom pastor. Então, o que está se apelando aqui é um clamor: dá ouvidos. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado leva à realidade de o povo clamar e Deus não ouvir. Então o povo está aqui num momento crítico, pedindo: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Estão pedindo socorro, como um rebanho, como ovelhas. Tu que conduzes a José como rebanho. José aqui, vamos entender isso, é uma espécie de resumo do que significava as 10 tribos. José não teve tribo, José não é nome de tribo, mas José teve 2 filhos. Quem lembra o nome dos filhos de José? Primeiro, o mais velho, chamava Manassés. Como é que chamava o segundo filho? Efraim. Então José não teve tribo, mas os 2 filhos dele receberam tribo, né? Foram tribos. Quando eu disse aqui, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como rebanho, ele está sintetizando aqui todas as 10 tribos do norte. Tá? E aí ele destaca que esse pastor é glorioso. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Eu acho isso aqui magnífico, porque o que ele está pedindo? O que ele está querendo? Ele está querendo que a presença manifesta desse pastor se torne realidade visível para o povo. Quando é que o povo de Deus se enfraquece? É quando o povo não tem percepção da presença de Deus. A maior necessidade da igreja, irmãos, não é de coisas, é de Deus. E quando você vê no Antigo Testamento sobre a presença de Deus, nós temos que distinguir presença de Deus no que tange a onipresença e a presença manifesta. Por exemplo, quem foi criado num berço evangélico desde cedo e teve a oportunidade de estudar os catecismos da igreja, o catecismo de criança tinha a primeira pergunta: onde está Deus? E a resposta era: Deus está em toda parte. À luz do Salmo 139, não tem um lugar tão alto que Deus não esteja, não existe um lugar tão profundo que Deus não esteja. Não existe nenhum ponto deste vasto universo de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro que Deus não esteja. Ele está em toda parte. Porém, Deus não está em todo lugar com sua presença manifesta. Quando Deus se manifesta, a ideia é esta: quão tremendo este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. Há uma exultação, há um gozo, há uma restauração. E é isso que ele está pedindo, essa presença manifesta, para Deus mostrar, revelar, deixar claro, eloquente, contundente a sua presença manifesta, retratar o seu esplendor. Aliás, lembram de Moisés, quando o povo pecou, lá em Cades Barneia? E Deus disse para Moisés: olha Moisés, eu não vou mais com vocês, vou cumprir minha palavra, vou mandar um anjo,
e vocês vão ser introduzidos na terra prometida, mas eu não vou com vocês. Qual foi a resposta de Moisés para Deus? Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar, porque um anjo é bom, a terra prometida é boa mesmo, mas a maior necessidade nossa não é de um anjo, nem da terra prometida, é da tua presença. É isso que ele está pontuando aqui, né? Segundo lugar, um clamor para o pastor mostrar o seu poder salvador. Versículo 2: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos. Quando ele está falando perante Efraim, Benjamim e Manassés, ele está falando agora de duas tribos do reino do norte, que é Efraim e Manassés, que eram filhos de José. E ele está falando de um nome aqui que é da tribo do sul, do reino do sul, que é Benjamim. O ponto de destaque é que todos esses aqui são filhos do casamento de Jacó com Raquel. Lembram disso? Então José foi o primogênito de Jacó com Raquel, e depois ela tem Benjamim e morre no parto. Quando ele está falando isso aqui, tem mais uma coisa digna de destaque. Essas três tribos, Efraim, Benjamim e Manassés, são um resumo da nação toda. E essas três tribos eram aqueles que iam, quando os coatitas iam levando a arca, eles iam na frente da arca. Não apenas eles sintetizam as tribos, mas eles são líderes das tribos. Então, o que eu quero destacar aqui nesse ponto é o pedido deles é para Deus despertar o seu poder e vir salvá-los. Porque o contexto é de uma cidade tomada pelo inimigo, assolada pelo inimigo, devastada pelo inimigo. E quando você percebe que o inimigo está prevalecendo sobre o povo de Deus, o clamor é o quê? A manifestação do poder de Deus, que liberta, que restaura, que salva, que derrota o inimigo, que traz sinais do favor de Deus ao seu povo. Terceiro ponto, um clamor por restauração. Olha o verso 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora eu vou chamar a atenção para esse ponto aqui, que aqui está o estribilho. Estribilho é aquilo que numa estrofe você repete, né? Igual um hino, você canta um hino, a letra está lá, mas tem uma frase do hino que você repete em todas as estrofes, chamada de estribilho. Nesse salmo tem um estribilho, que é a alma, o cerne do salmo. E ele é repetido 3 vezes. Então olha aí comigo, por gentileza. Primeira vez que ele repete, que ele aparece no verso 3. Leia em voz alta comigo. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto, seremos salvos. Ele repetiu de novo no verso 7, vamos ler de novo. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, seremos salvos. E ele repete a última vez, a terceira vez no 19. Vamos juntos? Restaura-nos, ó Deus, ó Senhor, desculpa, vamos começar de novo. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, seremos salvos. Agora, dever de casa. Olha para as 3 leituras que fizemos. O que é que você notou de diferente? Vocês estão fazendo uma prova. E aí, se pergunta, é um estribilho, mas o que é que apareceu de diferente em cada um? Na primeira vez, no versículo 3, restaura-nos, ó Deus, só ó Deus. A segunda vez, no verso 7, ó Deus dos exércitos. Na terceira vez, no 19, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele vai num crescendo acerca do nome de Deus. Está claro isso? Ok. Então, qual é o pedido central desse salmo? Qual é o pedido central desse salmo? Restauração. 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 A quem que ele pede restauração? A Deus. Obrigado, meu príncipe.
A quem ele pede restauração? Ao Deus dos exércitos. A quem ele pede restauração? Ao Senhor, Deus dos exércitos. Quem pode restaurar? Deus. Na crise, quem pode nos valer? Deus. Quem pode reverter o nosso diagnóstico de crise? Deus. Essa é a linha, esse é o pensamento que esse salmo quer trazer para nós. Vamos ao segundo ponto desse salmo. Um lamento sobre o castigo do juiz, o Senhor dos exércitos. Versículos 4 a 7. Então destaco um lamento pela indignação divina. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Destaco aqui um ponto muito importante. Israel entendia isso. As nossas vitórias são fruto do favor de Deus, da benevolência de Deus, do bom agrado de Deus. As nossas derrotas têm a ver com o fato de nós pecarmos contra Deus, Deus se afastar de nós, e aí o inimigo prevalece contra nós. A fraqueza da igreja está no exato ponto dela se afastar de Deus. Aí ela fica fraca, aí o inimigo prevalece. Agora note uma coisa. Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Olha que ele está dizendo que Deus está indignado contra o pecado do povo. Ele está dizendo que Deus está indignado contra a oração do povo. Por quê? Porque, na verdade, antes de Deus receber a nossa oração, Ele tem que receber a nossa vida. Primeiro Deus se agrada de você. Depois Deus se agrada da sua oração. Primeiro Deus se agrada de você. Depois Deus se agrada do seu culto. Deus não se agrada da minha oração no exato momento em que eu estou em rebelião contra Ele. Por que Samaria foi tomada? Porque a Síria era mais forte que Samaria? Porque o exército assírio era irresistível? Não. Porque Samaria estava vivendo em pecado, longe de Deus, em rebelião contra Deus. Mutatis mutandis aqui, vamos mudar a situação. Esse mesmo Império Assírio, quando dominou Samaria, quem governava lá em Judá era o rei Ezequias. Lembram disso? Esse mesmo exército vai e cerca Jerusalém. E ordena o rei Ezequias se render. Com abuso, inclusive dizendo, renda-se, porque Deus nenhum vai salvar você. É impossível alguém resistir ao meu exército. Senaqueribe desafiou. O que Ezequias fez? Orou ao Senhor. O que Deus fez? Deus mandou um anjo e matou ao redor de Jerusalém 185 mil soldados assírios. Ou seja, o povo de Deus é derrotado não porque o inimigo é forte. O povo de Deus é derrotado quando se aparta do Deus Todo-Poderoso. E quando o povo de Deus se aparta de Deus, Deus se ira até contra a sua oração. Está claro isso, irmãos? Vamos em frente então. Versículo 5. Lamento pelo choro deles, dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. A ideia aqui, meus amados, que agora o pastor, está falando do pastor, em vez do pastor estar dando para o povo, à luz do Salmo 23, pastos verdejantes, águas tranquilas, e preparando uma mesa diante do adversário, ungindo a cabeça com óleo, para o cálice transbordar, o pastor está dando o quê para essas ovelhas rebeldes? Versículo 5. Comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Este é o banquete fúnebre. Essa é a tribulação, esse é o aperto, esse é o cerco. A causa, o pecado.
O pecado. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior que a pobreza. É pior do que a doença. É pior do que a morte. Esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta. O pecado leva você mais longe do que você gostaria de ir, retém você mais tempo do que você gostaria de ficar, e lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. É maligníssimo. Essa é a safra do pecado. É o fruto do pecado. Terceiro lugar, olha o versículo 6 comigo. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Esse problema não ocorreu só com as 10 tribos do norte, com o reino do norte, com o reino de Israel, mas também com o reino de Judá, que não aprendeu a lição. Alguém disse que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Uma linguagem bem nossa, quando o outro começa a enfrentar um problema, você bota a sua barba de molho, dizendo o seguinte: por aquele caminho eu não vou andar não. Eu sei o que aconteceu, então eu evito, não precisei sofrer, aprendi com o sofrimento do outro. Quando a gente não aprende, a gente começa a fazer o quê? Repete os mesmos erros. Isso é tolice, tolice. Não aprendi com o erro do outro, vou caminhar pela mesma estrada, vou sofrer o quê? As mesmas consequências. Então Judá não aprendeu a lição. O reino do sul não aprendeu a lição. E aí em 586, o inimigo veio, a Babilônia veio, cercou Jerusalém, levou os vasos, levou os jovens, depois levou o povo todo, arrasou a cidade. Quando os judeus estavam fugindo, os israelitas estavam fugindo de Jerusalém, os edomitas, que ficam ali às margens do Mar Morto, que eram até aparentados, ficavam nas encruzilhadas. Aqueles que tentavam fugir desesperados, eles matavam. Aproveitavam o momento da desgraça dos outros para aumentar ainda mais o sofrimento deles. É isso que ele está dizendo no versículo 6. Os nossos inimigos não só prevalecem, mas zombam, porque quando Jerusalém estava sendo tomada, os edomitas diziam: arrasaia, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Em outras palavras, meus irmãos, quando o povo de Deus cai, fraqueja, se torna motivo de zombaria, os ímpios vão ficar exultando, sabia? Não tem ilusão não. Não pense você que o mundo vai chorar com você. O mundo vai se alegrar com a sua desgraça, com a sua queda, com o seu fracasso. O mundo odeia o cristão, sabia disso? O mundo odeia Jesus. E Jesus que vão odiar vocês também. Então não espere camaradagem. Quando um crente fracassa, o mundo vai zombar, vai escarnecer. E esse é um preço que eles estavam pagando. Mas mais do que isso, você vai perceber agora, em virtude dessa realidade toda, o segundo pedido de socorro, versículo 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então vamos entender a quem está pedindo socorro. Quando ele diz Senhor dos exércitos, o que significa Senhor dos exércitos? Quando você fala esse nome de Deus, o que traz à sua mente? O que vem à sua mente? Que o seu Deus, ele tem o controle não só dos exércitos celestiais, dos anjos, tem poder sobre os demônios, mas ele tem poder sobre todo o comando de poder instituído da terra. Ele é o comandante em chefe de todas as hostes. Ou seja, quando ele se levanta, não há poder tão grande que possa resisti-lo. E qual é o pedido aqui no versículo 7? Faze resplandecer o teu rosto, ou seja, mostra quem tu és, mostra a tua glória, mostra o teu esplendor, e todos ficarão curvados, amedrontados, acuados.
paralisados. E o resultado disso, dessa manifestação esplendorosa de Deus, está escrito no verso 7 assim: e seremos salvos. Seremos salvos. Pois bem, vamos agora para a terceira lição do Salmo 80. Um testemunho acerca da videira devastada ao agricultor. Veja você que a partir do versículo 8, ele vai mudar a metáfora. Qual foi a metáfora que ele usou de 1 a 7? O povo de Deus era o quê? Rebanho. Deus era quem? Pastor. Agora ele vai dizer que Deus é o viticultor, o agricultor, e o povo de Deus é o quê? A videira. Vamos lá. Então, é importante entender aqui essa figura. Se Jesus, no Novo Testamento, chamou a si mesmo de pastor, Jesus no Novo Testamento chama a si mesmo de quê? De videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? É o agricultor. Então vamos olhar essa figura aqui. Quem era Israel na linguagem bíblica? Israel era uma videira que Deus transplantou de onde para onde? Do Egito para Canaã. Asaf vai pegar essa figura, esse emblema, essa imagem, essa metáfora, para trazer aplicação para o povo e rogar a Deus a sua intervenção. Primeira coisa, a vinha transplantada, versículo 8, olha aí comigo, por favor. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Vamos entender isso aqui. Lá em Gênesis 15, Deus havia falado para Abraão que daria a ele a terra da promessa, terra de Canaã. Mas ele não tomaria posse imediatamente, porque lá tinham 7 nações, e a medida deles ainda não tinha transbordado. Ou seja, quanto tempo durou da promessa a posse? Mais de 400 anos. Essas nações estão lá, pecando contra Deus, pecando contra Deus, pecando contra Deus, pecando contra Deus. E a medida do juízo, da ira de Deus sobre ele, está crescendo, acrescenta, 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 acrescenta. Quando transbordou, Deus diz: chega, chega. Agora Deus pega o seu povo lá do Egito, como uma videira, expulsa essas 7 nações da terra de Canaã, pega essa videira e transplanta essa videira para a terra prometida, para Canaã. Então Israel é a videira transplantada do Egito em Canaã. Segunda coisa, a vinha reimplantada é estabelecida na terra prometida, no versículo 9, olha aí. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Ou seja, essa videira que foi tirada do Egito, transplantada em Canaã, tornou-se uma videira exuberante. É só você perceber nos reinados de Davi e Salomão, como Israel alargou as suas fronteiras, chegando até o rio Eufrates. Então, ela tornou-se grande, pomposa, bonita, bela, esplendorosa, conhecida. E aí vem o terceiro aspecto. A vinha esplendorosa, no seu esplendor na terra prometida, no verso 10 e 11. Você pode ler o verso 10 e 11 comigo? Vamos juntos? Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, leia-se mar Mediterrâneo, e os seus rebentos até o rio, leia-se rio Eufrates. O que ele está mostrando aqui? Se o pecado afasta as pessoas de Deus, o rosto de Deus resplandecendo sobre o povo, torna o povo um povo grande, viçoso, belo, esplendoroso, frutífero, que vai se espalhando na sua influência. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, de forma muito triste,
há um relato no versículo 12 e 13. Ele está usando uma linguagem da oratória. Se você escuta um bom orador, e talvez, eu não sei quem gosta disso, eu já fui bastante, hoje não tem tanto tempo, e é um tribunal de júri, escutar um bom orador, via de regra, começa o seu discurso, botando a pessoa lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, mas todos elogios. Depois que bota lá em cima, eu tiro a escada. Tira a escada. Aqui é exatamente isso. Ele fez uma imagem de Israel como uma videira que foi transplantada do Egito para Canaã, e como essa videira tornou-se grande, bela, pomposa, como ela foi espalhando a sua sombra, a ponto de cobrir os cedros, que eram as árvores mais lindas, mais belas, mais nobres, lá da região norte, e do Líbano. E agora, olha o relato que ele vai fazer nos versos 12 e 13. Pode ler comigo? Vamos juntos? Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. O que aconteceu para que ela fosse devastada? O que saiu aí? As cercas. Você pode perceber que quando você vê agricultura nas estradas, via de regra, o agricultor faz o quê ao longo da estrada? Faz uma cerca, às vezes viva. Para quê? Primeiro, para que a pessoa que está passando não fique cobiçando, né? Então você não enxerga o que está lá. O que protege é a cerca. Se a cerca foi derribada, é a mesma coisa na época de uma cidade sem muros, vulnerável, susceptível, sem poder e capacidade de resistência. Então, é muito importante entender outra coisa no texto. Vejam vocês, no versículo 12, por que lhe derribaste as cercas? Quem derribou as cercas? O próprio Deus. Por que Deus derrubou as cercas? Por causa do pecado. Quem fez o que em Jerusalém, por exemplo? Foi Nabucodonosor quem, com a sua força e estratégia política, tomou os vasos do templo, ou foi Deus quem entregou os vasos do templo nas mãos dele? Qual a linguagem bíblica? Deus entregou os vasos do templo nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, o pecado produz o quê? Juízo de Deus, disciplina de Deus. Não há possibilidade de pecar e ser premiado, e ter vantagem, e ter sucesso, e ter benefícios. O pecado vai trazer o quê? Prejuízo, derrota, fracasso, fraqueza, vulnerabilidade. Ou seja, o inimigo só entra porque não tem cerca. Irmão, está claro isso? Está confuso? Está dando para entender? Agora, notem vocês que ele vai usar uma linguagem do campo, no versículo 13. Ou vamos pegar o 12 ainda. De sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. Ele está usando uma linguagem bem nossa. Se é uma estrada, quem passa na estrada? Muita gente, passa por lá. Aí você tem uma parreira de uva, é uma videira. Videira produz o quê? Uva. Você está passando, vê a parreira, tem fruta, o cara passa por lá, pega um cacho aqui, pega um cacho lá. Aí o dono, quando vai colher, tem o que? Nada? Tem nada. Todo mundo já vindimou, todo mundo já pegou, sobrou nada. Trabalhou muito, resultado pífio. Mas ele usa uma outra linguagem, a linguagem dos animais selvagens. Versículo 13. Olha aí, o javali da selva a devasta, e nela se repastam quantos animais? Os animais que pululam no campo. Então, virou uma terra de ninguém. Qualquer um. Quando você vai aplicar isso, se você percebe que Israel foi atacado pelo Egito, pela Assíria, pela Babilônia, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego,
pelo Império Romano. Qual a causa? Pecado do povo, pecado do povo, pecado do povo, pecado do povo. Quem entregou o povo a essas feras selvagens? Deus, 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 Deus. Ou seja, o que é sabedoria? Sabedoria é aprender com o erro dos outros. Alguém já disse com muita razão, a história é nossa pedagoga, ou será nossa coveira. Se eu não aprender com os erros da história, vou repetir os mesmos erros e sofrer as mesmas consequências. Pois bem, vamos agora então à última parte do Salmo, que para mim é a parte mais emocionante do Salmo. É o pedido, uma oração por vivificação ao Senhor dos Exércitos. Versículos 14 a 19. Então vamos olhar aí alguns pontos. Primeiro, uma oração rogando a visitação divina no verso 14. Vamos ler em voz alta o 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Olhem vocês, meus amados, que ele está clamando ao Senhor dos exércitos, ao Deus dos exércitos. Primeira palavra que aparece aí, volta-te. Só volta quem se foi. Quem não se foi, não precisa voltar. Certo? Por que Samaria caiu? Porque o Senhor se ausentou. Por que o Senhor se ausentou? Por causa da rebelião, do pecado. O que o povo está pedindo? Volta-te, Senhor. Volta. Nós estamos arrependidos, volta. O que mais ele pede? De forma humilde, nós te rogamos. A ideia aqui de rogar é de súplica de um carente, de um mendigo, de alguém que precisa de ajuda para sobreviver. Volta, nós te rogamos. Agora, olha a humilhação, a humildade, nós te rogamos, do mendigo. E quem é Deus? Olha de onde? Do céu. Deus está em cima, Deus é supremo, Deus é superior, Deus é majestoso, Deus está no céu, Ele tem o controle. Volta, olha do céu e vê. E faz o quê? E visita essa vinha. Como é que estava a vinha? Devastada. Todo mundo passava por lá e vindimava. O javali da selva destrói. Todos os animais do campo que pululam estavam lá devastando, repassando tudo. E agora chega o quê? Convicção do pecado. Agora chega o quê? O arrependimento. Agora chega o quê? O clamor. E qual o conteúdo do clamor? Volta, Senhor. E o que ele pede? Visita esta vinha, Senhor. Visita esta vinha. Visita a minha vida, visita a minha casa, visita o meu lar, visita a minha igreja, visita, Senhor, esta vinha. Versículo 15. Uma oração por proteção divina. Leia o 15 comigo. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Olha que coisa maravilhosa, ele está pedindo proteção, mas ele está admitindo uma coisa muito bonita. Isso é tão lindo, irmãos. A vinha devastada ainda era a vinha de Deus. A vinha devastada era a vinha que Deus havia plantado. Um crente cai, sofre, mas ainda ele é filho de Deus. Deus ainda é o seu Deus. A aliança está preservada. Tem restauração, tem perdão, tem cura, tem recomeço, tem restauração. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa é a nossa esperança. Deus pode fazer algo novo. Deus pode visitar o seu povo. Deus pode restaurar o seu povo. Terceiro lugar, uma oração reivindicando a vindicação da justiça divina no verso 16. Leia o 16 comigo, vamos juntos. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Então ele faz uma constatação
e faz um pedido. Qual a constatação? É que a vinha está o quê? Decepada. Só tem toco. Não tem cacho de uva. E o que ele pede? Senhor, trata dos nossos inimigos. Levanta-te e defende a nossa causa. Eu não sei lidar com eles, eu não tenho poder para lidar com eles. Mas o Senhor, se levantar, eles vão cair. O Senhor é o Senhor, Deus dos exércitos. Todas as hostes estão debaixo do teu controle, do teu domínio, do teu governo. Então levanta, Senhor, defende a nossa causa. Essa é uma história muito importante para cada um de nós, irmãos, porque se nós formos enfrentar os nossos inimigos de cara limpa, o que vai acontecer? Vão ser derrotados. Nós não temos forças. As nossas armas não podem ser carnais, precisam ser espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Sem a armadura de Deus a gente não luta. Está me lembrando daquela menininha, que era crente, e uma pessoa tentando entender melhor a cabecinha dela, de confiança, perguntou, mas você é crente, ok, mas e se o diabo aparecer? Bater na porta da sua casa? Como é que você faz? Como é que você vence? A menininha disse assim, se o diabo bater na porta da minha casa, na porta do meu coração, eu vou chamar Jesus para atender. Com ele, o diabo pode não. Essa é a ideia. Senhor, está devastado, mas se o Senhor se levantar, os inimigos vão cair. Louvado seja Deus. Quarto lugar, uma oração clamando pelo cuidado divino no verso 17. Leia o 17 comigo. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Olha que coisa maravilhosa. Esse povo que é uma vinha devastada é o que mesmo para Deus? O povo da destra de Deus, o povo amado de Deus, a menina dos olhos de Deus, a herança de Deus, o rebanho de Deus, a família de Deus, a igreja do Deus vivo. É esse entendimento, irmãos, é que dá força e ânimo para você levantar a cabeça. Você é filho de Deus, você é povo de Deus, você é herança de Deus, você é rebanho de Deus. A crise chegou, a crise se instalou, o inimigo cresceu, você sofreu, mas Deus se levanta para restaurar você. Quando o braço de Deus se estende, a vitória é certa, a restauração é segura e Deus manifesta a sua glória na sua vida. Bendito seja o Senhor. Bom, penúltimo lugar, uma oração desejando reavivamento. Olha comigo o versículo 18, por gentileza. E assim, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome, louvado seja Deus. Sabe quem nos prende assim, bem pertinho dele? É o próprio Deus, a obra de Deus, é a dependência de Deus. Eu me aparto de Deus sempre que sou deixado a mim mesmo. Sou fraco, não consigo. Mas se Deus me visitar, eu vou ficar pertinho dele, ser vivificado para invocar o seu nome. E aí termina o salmo com o mesmo refrão, que apareceu no verso 3 e no verso 7. E aqui eu peço que você leia comigo em voz bem clara, bem eloquente, verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, nós temos duas figuras aqui. A primeira figura é a figura de um rebanho. A segunda figura é a figura de uma videira. Você é rebanho de Deus, você é ramo da videira verdadeira.
O Deus a quem servimos é o Deus da nossa restauração, que pode trazer sobre nós um reavivamento. Deus fez isso na história. Deus fez isso lá na Alemanha, em 1723, com os moravianos. Deus fez isso lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford, em 1739. Deus fez isso nos Estados Unidos, nos anos de 1857, 1859. Deus fez isso no país de Gales, em 1904, com Evan Roberts. Deus fez isso em 1966, com Earl Stiggin, na África do Sul. Deus fez isso em 1907, na Coreia. Deus fez isso em muitos outros lugares. A igreja murcha, de repente, o Senhor vem, visita a sua vinha e ela volta a florescer e frutificar. Vocês certamente estão acompanhando esse fato que aconteceu na Universidade de Asbury, no estado de Kentucky, no dia 8 de fevereiro. Eu tenho acompanhado de perto, eu tenho conversado com pastores amigos que estiveram lá e conversei com eles lá de dentro, fazendo lives com eles. E eu gostaria de dar alguns testemunhos para vocês sobre isso. É uma universidade metodista. O fundador desta universidade, missionário Asbury, por isso tem esse nome, fundou essa universidade no século XVIII. Ele era um discípulo de John Wesley. Ele andou cerca de 100 mil milhas a cavalo pregando o evangelho, falando de avivamento. Eu fico imaginando que Deus está respondendo a oração daquele homem ainda hoje. Essa universidade já recebeu várias visitações de Deus em outros tempos, desde 1908. Só no século XX foi em 1950 e 1970 os principais. E agora, no dia 8 de fevereiro, aquela universidade metodista tem 3 cultos semanais na capela. Não é um seminário, é uma universidade metodista. E neste culto de dia 8, o capelão pregou um sermão sobre Romanos 12, versos 9 a 21. Eu tive a bênção de ouvir esse sermão na íntegra. Um sermão simples, mas muito objetivo, muito direto, muito confrontador. Retratando a questão de que há necessidade de confissão de pecados. E o que ele disse foi o seguinte: o que nós falamos de amor não é amor. Porque nós não temos na prática preferido uns aos outros em honra. Quando ele terminou o sermão, os alunos voltaram para a capela, para as salas de aula, e deram falta de 19 alunos. Quiseram saber o que estava acontecendo. Um desses alunos permaneceu na capela, se ajoelhou, tomado de convicção de pecado, e começou a confessar os seus pecados. Pecados graves, horrendos, com medo de ser rejeitado. Mas os colegas que estavam ali, me parece 18 deles, se ajoelharam com ele, choraram com ele, amaram a ele, e também começaram a confessar os seus pecados. Os professores, percebendo que os alunos não voltavam, procuraram saber. E aí foram os professores, foram os outros alunos, foram os diretores, foram os funcionários. E um senso tremendo da presença de Deus invadiu aquele lugar. A capela comporta 1.500 pessoas, e a reunião de oração intercalada de pregação, de louvor, durou mais de 2 semanas. Outras universidades estão sendo tomadas com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento. Pessoas vieram de praticamente todos os estados da América para ver o que estava acontecendo. Uma cidade pequena, no meio de fazendas. Gente de outros países vieram. E o testemunho que se tem é que é impossível chegar ali sem ter um senso profundo da presença de Deus. As filas se formaram de mais de 2 quilômetros, mais de 2.000 metros de fila, numa temperatura até 4 graus negativos. Ninguém murmurando, ninguém reclamando, um senso profundo de quebrantamento, de arrependimento, de
confissão de pecado, de adoração a Deus. Um dos pastores, amigo que eu tenho lá, um homem muito estudioso, disse: eu vou lá, até a pedido do conselho dele, para verificar em loco. E ele foi e me disse, com um senso crítico, com um pouco de ceticismo. Quando ele chegou, ele foi tomado pela presença de Deus. E aquilo impactou a vida dele. Um outro pastor, que foi meu professor lá em Jackson, Mississippi, esteve lá e com lágrimas, chorando, me disse: olha, é impossível não entender que é uma obra de Deus. Outro pastor, com quem conversei ontem, também, repetida vez, eu fiz uma live com ele, e ele me ligou ontem e disse: pastor Hernandes, a minha vida tem um antes e tem um depois. O que eu experimentei ali foi tamanho que parecia que eu podia apalpar Deus no ambiente. Ontem me ligou dizendo que estava dirigindo o seu carro e foi tomado por uma presença de Deus tão grande, uma alegria tão grande que ele nunca sentiu na sua história, na sua vida. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo. O que diferencia este fato dos outros é que nós vivemos hoje no período da mídia social, da internet. E o mundo inteiro está sendo, de certa forma, impactado por esse fato. Meus amados, o que eu creio é aquilo que esse salmo está nos ensinando. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que Deus nos visite também, que Deus nos quebrante também, e que nós experimentemos na nossa geração também um poderoso reavivamento espiritual. Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendito Deus, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra diagnostica o nosso coração, revela a gravidade da nossa doença, mas ao mesmo tempo nos traz o remédio eficaz para a nossa cura, para a nossa restauração. Deus, nós nos identificamos com o povo de Israel. Muitas vezes, nós temos sido também um rebanho de ovelhas rebeldes, que não querem seguir a liderança do pastor, do supremo pastor. Às vezes, Deus, nós nos tornamos recalcitrantes, de dura cerviz. Às vezes, Deus, nós vivemos uma vida apática, sem viço, sem frutos, como uma videira devastada. E o que nós te clamamos é: tenha misericórdia de nós. Socorre-nos, Senhor. Vem, vê e visita esta vinha. E resplandeça sobre nós a luz do teu rosto. E restaura a nossa sorte. Que cada coração que entrou aqui hoje, Senhor, seja empaquetado pela tua presença. E que tempos de refrigério venham sobre nós. Que o sopro, que o vento do avivamento venha sobre nós. E que a tua igreja nesses dias experimente um poderoso reavivamento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé como vocês estão, vocês estão sabendo que o pastor Arival está convocando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros para o dia 12 de março, para um dia pleno na casa de Deus. E esta igreja tem ansiado por isso. O pastor Arival tem nos conclamado a isso. Esta igreja tem sido uma bênção na vida desta nação e de muitas outras nações. Mas nós aguardamos mais de Deus. Nós ansiamos mais da presença de Deus. Então eu quero conclamar vocês para o dia 12 estarem apostos na presença de Deus, na casa de Deus. A agenda está sendo posta para a igreja. Eu queria, e é um apelo que o pastor Arival até me pediu fazer: não esqueça de falar isso para o povo.
dia 12, nós queremos muito ver a igreja em peso, o dia todo, na presença de Deus, na casa de Deus, buscando a face de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.